Olá pessoal, bom dia. Chegará o dia em que usaremos só as máscaras que a gente usava antes da pandemia, né? Aquelas que a gente normalmente já usava antes, né? Mas ainda, enquanto isso, usamos as máscaras que nos pedem. Quem leu o livro de Jó essa semana aí, que eu pedi semana passada, pessoal, todo mundo lê o livro de Jó, olhar, acompanhar, entender o livro como um todo. O objetivo daquele livro, então, foi... Algumas pessoas dizem, não, é porque o justo sofre. Não, não é porque o justo sofre. É como Deus utiliza seres humanos limitados, como você e eu, como seus advogados de defesa, e é por isso que permanecemos nós hoje aqui. E também porque Jó precisava conhecer Deus de uma forma muito maior, e ele estava muito próximo a muita coisa que talvez impedia de Deus... De enxergar Deus na sua plenitude. Por isso que o final do livro não é, agora eu entendi por que o justo sofre. O final do livro é, antes eu te conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem. Então o Jó conheceu a Deus de uma forma mais profunda. E eu vou continuar hoje, mas não no livro de Jó, fica tranquilo aí. Mas a pergunta que eu faria para todos nós hoje é, por que estamos aqui? Agora. Nesse exato momento e nesse instante. O que você veio fazer aqui hoje, nesse prédio, com essas pessoas? Porque tudo isso tem a ver da forma pela qual nós lemos o livro de Jó e entendemos Jó, compreendendo Deus de uma forma muito maior. Eu achei muito legal que as músicas que foram escolhidas aqui são todas elas congregacionais, ou seja, todas elas falaram da nossa unidade em Cristo. Sermos um povo, estarmos juntos, mesmo que as trevas militem e nos tentem separar. Será que é isso mesmo? Esse é o objetivo de estarmos aqui hoje de forma correta. Biblicamente, esse deveria ser o motivo pelo qual estamos aqui. Eu creio que esse período que nós passamos de pandemia, ele nos trouxe várias distorções do que nós considerávamos, então, normal e correto, e como tal, eu acho que nós precisamos estar atentos a algumas coisas, porque quebrou, óbvio, muito de comunhão que nós tínhamos, limitação de tempo, e o prédio tinha que dar espaço para o povo, e aí então ficou normal nós assistirmos algumas coisas, estarmos fora da igreja, não estarmos mais em comunhão constante com os irmãos. E eu creio que esse é uma das coisas mais venenosas que essa pandemia pôde trazer para nós, e eu acho que está na hora de nós pararmos, pensarmos e revermos, reavaliarmos algumas coisas. E esse é o motivo por qual eu pergunto, por que estamos aqui? Porque se nós nos comprometemos com Cristo, da forma como Jó entendeu Deus de uma forma muito mais ampla, nós entendemos Cristo assim, nós temos então que estar comprometidos com o seu sacrifício e com a sua missão. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Eu conheci Cristo de uma forma muito mais ampla, e eu agora então me comprometo com o seu sacrifício na cruz e a sua missão. E esse é o objetivo de nós estarmos aqui, como igreja. Por quê? Porque o ministério de Cristo não é apenas salvar indivíduos isolados. Talvez a gente pense, não, eu vou sair por aí como missionário, eu vou passar por todos os países do mundo, evangelizando, indo embora. E aí, quando eu completar todos os países do mundo, eu já cumpri a missão de Cristo. Eu vou dizer, só uma parte, uma pequena parte. Olha Tito 2,14, se você quiser abrir, nós não vamos passar muito tempo nesse versículo, e eu vou extrair só esse versículo, mas ele tem a ver com a instrução de Paulo a um líder que Paulo havia deixado para instituir a igreja na ilha de Creta. Tito estava lá para isso. E no versículo 2,14, Paulo lembra a Tito uma coisa: ele se entregou por nós, ao sacrifício de Cristo. Agora olha a missão de Cristo: a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras.
Pensar que eu posso ser um bom cristão isolado é não compreender o Evangelho. Achar que eu posso ser um bom cristão apenas estudando bons livros de teologia, escutando bons estudos, sem investir a minha vida na vida de outras pessoas, de forma congregacional, é não entender o objetivo todo do Evangelho. E é aqui que eu vejo que a pandemia limitou muito da nossa visão. Lembra que eu falei da Lua? Quanto mais próximo da Terra, mais a possibilidade dela ofuscar o Sol, que é 100 milhões de vezes maior que a Lua. Então, dessa perspectiva, eu acho que nós fomos atraídos demais para essa Lua chamada Covid, e isso eclipsou o grande Sol chamado Deus, e às vezes impede que nós o vejamos de forma plena. Não existe possibilidade de eu ser um cristão sem fazer parte de uma congregação. E é por isso que estamos aqui lembrando da ceia. A ceia é um dos momentos que nos lembra, e o mais forte deles, de que somos um corpo, de que somos uma unidade de vários membros, como o Jaime leu aqui em Coríntios 12. Não existe outra possibilidade. E claro, eu lamento dizer para você, mas não tem nada de mágico ali. Eu sei que algumas vertentes do cristianismo creem que pode Cristo se manifestar em corpo e em sangue, por meio desses elementos, mas não tem como. Quando nós representamos o presépio de Natal e tem uma criança aqui, é uma representação do presépio, aquela criança não é Jesus. Quando a gente vê na Páscoa alguns lugares ali, botam uma pessoa crucificada, amarrada na cruz, vamos dizer assim, né? Não, esperamos que as pessoas sobrevivam depois. Aquilo é uma representação da cruz, não é Cristo que está ali. Aquela cruz não pode te salvar. Você se ajoelhar àquela cruz ali, não vai te trazer salvação. Por isso a ceia ela não pode ser repetida, porque Cristo fez uma vez só. Então nós agora repetimos o memorial que ela celebra. Ninguém pode colocar Cristo dentro desses elementos, apenas o próprio Cristo que se entregou disse que esses elementos representariam seu corpo e seu sangue. A própria Santa Ceia não pode ter tido a presença de Cristo nos elementos. Olha que engraçado, né? Daí a gente inventa uma coisa que nem os apóstolos participaram. Porque Cristo não estava morto na cruz quando ele distribuiu aquele pão e aquele vinho no momento da ceia. Ele foi preso posteriormente e morto no dia depois. Então nem o corpo e o sangue de Cristo estavam naqueles elementos ali. Por que nós queremos inventar uma coisa que nem os discípulos puderam participar? Então o que vamos fazer aqui hoje? O que representam esses elementos aqui? Esses elementos representam a nossa unidade. Porque uma vez comprometidos com Cristo, nós estamos comprometidos então com o propósito dele de salvar, santificar, como Paulo falou aqui, né? Se entregou a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar. Então é salvar e santificar. E purificar quem? Para si mesmo um povo, particularmente seu. Então nós participamos da ceia para manifestar a nossa unidade. Essa é a briga que Paulo vai ter com os coríntios em Coríntios 11. Quando ele diz assim, a ceia de vocês é uma bagunça. Chega gente antes, se empanturra, gente chega lá e passa fome. Vocês estão fazendo a ceia do jeito errado. Aí tu pensa, sim, o jeito errado é porque uns comiam demais, outros passavam fome. O jeito certo é dividir tudo entre todos. Não! O jeito certo é entender que todos somos um corpo. Paulo está brigando com a igreja, dizendo que vocês não estão respeitando essa unidade. Vocês estão sendo completamente egoístas. Fazendo o que vocês querem, sem prestar atenção de que vocês são um só povo. Então é isso que nós vamos fazer aqui com esses elementos. Muito obrigado, Patrícia. E aí, para isso, eu quero que a gente tenha plenamente agora, entendendo que eu preciso conhecer Deus de forma plena, como Jó. A nossa comunidade agora, então, precisa levar a sério duas coisas. Cristo nos salvou para fora do mundo, santificados, separados, propriedade exclusiva dele.
Pedro vai falar isso lá em 1 Pedro 2, né? Somos propriedade exclusiva de Deus, pedras vivas em um edifício espiritual, ao mesmo tempo agora devolvidos ao mundo para testemunhar e servir. E isso não pode ser feito com um indivíduo só. Porque o texto que Paulo falou, que Jaime leu aqui de Paulo em Coríntios 12, diz que o corpo é formado por muitas partes diferentes entre si. Se eu achar que eu posso ser um bom cristão sozinho na minha casa, lendo bons livros de teologia, eu vou cair na arrogância de achar que eu sou perfeito. Eu não preciso do Rodrigo para me ajudar na minha caminhada, eu não preciso da Tamara, eu não preciso do Luiz, eu já sou autossuficiente. E a Bíblia diz que não é assim. Que o Rodrigo tem dons que eu não tenho, que a Tamara tem dons que eu não tenho, que o Luiz tem dons que eu não tenho, e me ajudam a ser um cristão melhor, e eles não têm dons que eu tenho, e isso faz com que eu também ajude eles no desenvolvimento e crescimento deles. Isso é ser igreja de verdade. Não é vir aqui, ouvir bom estudo, música, ir embora, comer um pão e um suquinho. Ser igreja é derramar-se na vida uns dos outros. E nós precisamos fazer isso. Nós vamos nos envolver na vida uns dos outros, assim como Cristo fez. Cristo se envolveu na minha vida quando Ele entrou de uma forma absurda, a ponto de transformar tudo aquilo que eu cria antes. Nós também precisamos nos envolver na vida uns dos outros. Essa é a função do andar junto, que chamamos de discipulado. De trabalharmos unidos para mantermos o nosso padrão, que é, de novo aqui, um povo dedicado à prática de boas obras. Boas obras é dar esmola aos pobres? É, mas depende da motivação que você está fazendo. Como é que eu aprendo isso? Como é que eu sei isso? Quando pessoas andam conosco. Então isso é discipulado. Igreja só vai funcionar quando houver discipulado. Para mim essa é a visão de Deus para a igreja. E agora sim eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos. Nós não vamos continuar a leitura da onde paramos. Nós vamos rever um texto que já vimos. Porque nesse texto, eu creio que aqui nós temos, nesse curto trecho, tudo aquilo que Deus almeja com uma comunidade chamada igreja. Não é um clube, não é lugar onde o pessoal vem para resolver seus problemas. Então, se você ouvir propaganda de igreja que começa com seus problemas acabaram, isso está mais parecido com organização tabajara do que com igreja. Se você vai ouvir pare de sofrer, cuidado, porque não é bem assim. Nós vimos que Jó teve um bom ensinamento por meio dos sofrimentos que passou, a fim de conhecer a Deus de uma forma mais plena. Então tome muito cuidado, porque nós precisamos nos render, já que Cristo é o nosso padrão, ao que Cristo estabeleceu, e não ao que eu acho que é. Muitas vezes eu converso com as pessoas, tento explicar uma cosmovisão de Deus, e a pessoa diz, não, mas eu acho que é diferente. Quem te botou como juiz do universo para o que tu acha ser o que acontece? Eu posso achar que não existe gravidade na Terra. Posso achar que se eu puder, eu posso sair flutuando aí. Na verdade, eu posso achar que é a minha massa que me impede de sair voando. Se eu fosse feito de alguma coisa mais volátil, quem sabe, eu poderia sair flutuando. Então a Terra não tem gravidade. Eu posso achar que a Terra é plana. E aí isso também dá um grande problema. Aliás, se você comemorou o final do ano, você não pode achar que a Terra é plana. Porque um ano é o tempo que a Terra gira ao redor do Sol. Se você acha que a Terra é plana e o Sol que está girando, não pode comemorar ano novo, nem aniversário. Tá? Não faz sentido. Então a gente tem que ser inteligente. Embora tudo que já saiu desse planeta voltou com testemunho de essa Terra é redonda. Ah, não, mas eu não acredito no que ele está falando. Tá, então dá um jeito de sair daqui e ver o negócio. Né? Dá o teu jeito, faz o teu trabalho.
Então, o que é ter uma cosmovisão cristã? É olhar para tudo ao meu redor e saber que tem 3 possibilidades. A primeira delas é como Deus planejou para ser. Por isso que eu acho muito legal o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Lá você tem tudo o que Deus planejou para ser em todas as coisas. A humanidade sem pecado, marido e esposa tendo um só cônjuge. Aquilo ali é o plano de Deus. A segunda coisa é entender que nós, humanidade, corrompemos o padrão divino. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado com apropriar-me de padrões que o mundo diz que eu devo ter a partir de agora. Porque eu preciso compreender que muitos desses padrões são corrompidos, porque nós, seres humanos, fizemos isso. Isso é cosmovisão divina. O que Deus planejou para ser, como o homem quebrou o que Deus planejou para ser, e aí vem Cristo. O que Cristo veio fazer? Restaurar o que Deus planejou para ser. Aí nós entendemos Romanos 12, 1 e 2. Renovem a vossa mente. Não caiam na armadilha de aceitar tudo o que a sociedade pede para você comprar, porque nem tudo que a sociedade pede para você comprar deve ser comprado por um cristão. Há muitos padrões ali que são completamente corrompidos do padrão divino. É assim que nós devemos viver a partir de agora. Por isso que Atos 2, 42 até o 47, nós temos o padrão divino de igreja. E se você disser, não, mas a gente não pode ser assim, cuidado, nós corrompemos o padrão divino. E se Cristo está em nós, precisamos voltar e estabelecer esse padrão como padrão da nossa comunidade. Atos, capítulo 2, versículo 42. Vamos acompanhar juntos aí? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. 5 versículos, um alto padrão do que nós devemos fazer hoje como igreja. Tudo, toda a comunidade, tudo, não importa se ela tem 3 membros, não importa se ela tem 20 mil membros, se ela não está adequada a esses 5 versículos aqui, não podemos chamar de igreja. Podemos chamar de clube, podemos chamar de sociedade alternativa, podemos chamar de qualquer coisa, menos de igreja. E eu gostaria muito que nós nos tornássemos cada vez mais igreja. Então vamos olhar alguns dos padrões que Deus estabeleceu aqui sobre o que realmente é ser igreja. E eu quero pegar já logo de início o versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa é a primeira parte do versículo. Mas é extremamente importante. A igreja, conforme planejada por Cristo, ela é dedicada em aprender o padrão divino de vida. Por isso, essa pequena comunidade estava dedicada ao ensino dos apóstolos. Ou seja, não é quando dava. Às vezes você pergunta ao pessoal, mas você não foi no grupo porque, eu vou quando dá. E na celebração domingo, também quando dá eu vou. Não é o que eu vejo aqui esses caras fazendo. A palavra dedicação significa algo que eles faziam mesmo talvez contra a própria vontade. Mas eles faziam isso porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E eles tinham o privilégio de ter os apóstolos ali a ensiná-los naquele momento. Pedro estava lá, João estava lá. Para pensar nisso. Toda a galera que tinha andado com Jesus, tinha Tiago,
tinha Mateus, estava todo mundo ali. E eles iam lá dizer, tá, ensinem, falem. E aí tu diz, tá, e agora nós, o que sobra para nós? Como é que a gente se dedica ao ensino dos apóstolos? O Novo Testamento. O Novo Testamento é o ensino dos apóstolos, por isso que a maior parte dos escritores são apóstolos ou discípulos de apóstolos. Os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, o Hebreus a gente não sabe quem escreveu, mas fica ali em algumas pessoas acham que foi Barnabé, algumas pessoas acham que foi Priscila, que era discípula de Paulo, dos ensinos de Paulo, Tiago, a galera toda que escreveu a Bíblia está ali, Pedro, João. Esse é o ensino dos apóstolos. Então a igreja ela precisa se dedicar a aprender o Novo Testamento. Deve ser assim, para nós muito fácil entender isso aqui, porque nós nos dedicamos ao ensino dos apóstolos. Então isso é importante, e isso também frustra agora algumas visões erradas de cristianismo. Cristianismo não é misticismo. Não é um negócio que eu faço aqui, de repente é lançada uma fé que vai mexer em algum elemento do universo e Deus agora vai reverter isso em uma onda de bons fluidos que chegam até mim. Não, eu vou dar uma esmola aqui e vou ser retribuído lá na frente. Isso é misticismo. Há uma dedicação dessas pessoas ao ensino dos apóstolos. O intelecto deles vai junto. Então, toda igreja que você vai e você sai, nossa, me senti muito bem, o que você aprendeu? O que você entendeu? Ah, não sei, mas me senti bem, foi muito legal. A música levava, e o ensino empolgava. Mas o que te comunicou? Se não teve nada, repense. O intelecto está junto, eles estão aprendendo. Hoje, por isso, então, nós entendemos que não há mais apóstolo. Porque se houvesse apóstolo ainda hoje, teria que estar continuando o Novo Testamento. É o que uma vertente do cristianismo faz até hoje. A Bíblia para eles não é autoridade, eles continuam com a história, eles continuam com a tradição cristã maior do que a Bíblia quase. Por quê? Porque eles acreditam que há apóstolo hoje aí, substituto do vigário de Deus na terra. E o que ele fala e o que ele escreve é regra tanto quanto. Mas nós não cremos nisso. Porque nós cremos que Deus revelou a esses apóstolos uma só vez. Porque hoje tem vigário de Deus que escreveu coisa lá no século passado que é desmentida hoje, aí um cria um limbo, o outro tira o limbo, o outro bota o purgatório, outro tira, tu diz, tá, e aí, agora, que lado eu estou? É para evitar essa confusão que Deus inspirou uma só vez os próprios apóstolos, e hoje nós podemos ter função de apóstolo, mas não podemos ter apóstolos. Qualquer igreja por aí que te apresentar um apóstolo, alguma coisa assim, vira as costas e sai correndo. Isso é heresia. O Novo Testamento é o que contém o ensino dos apóstolos e a igreja correta está submissa ao Novo Testamento. Essa é uma característica de igreja saudável. Quanto nós conhecemos do Novo Testamento? Quanto lemos? Quanto compreendemos? Quanto sabemos do Novo Testamento? Isso vai fazer a nossa igreja ser grande ou não. Não é, eu tenho um grande pastor que é um teólogo, PhD em teologia do Novo Testamento, do grego, do hebraico, nossa igreja é super saudável. Não adianta uma pessoa só ser aquilo, se todas as demais também não forem. Então nós precisamos estudar o Novo Testamento, entender o que ele está dizendo, e aí nos dedicar a isso. Primeira coisa então, é uma igreja que está dedicada a aprender o padrão divino. Segunda coisa, está logo depois ali, eles se dedicavam não só ao ensino dos apóstolos. Tu pensa, não, mas aí então se eu fizer curso de teologia, se eu aprender teologia, se eu me dedicar ao ensino dos apóstolos, eu viro uma boa igreja. Não, porque eles se dedicavam, e aí tem uma partícula ali, não sei se você viu, um E, que na língua portuguesa está conectando o primeiro com o segundo. Ele diz assim, dedicavam-se aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Ai.
Então essa partícula está conectando, dizendo que assim como eu me dedico ao ensino dos apóstolos, também devo eu me dedicar à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Nossa, é muita coisa, mas é esse o padrão divino. Há uma dedicação à comunhão, por isso que para mim a segunda marca de uma igreja, ela é uma igreja que cuida uns dos outros. Ela está dedicada a essa comunhão, ela está comprometida com a vida uns dos outros. A palavra comunhão é a palavra koinonia no original. Eu não gosto de ficar usando original, né? Vocês sabem disso, mas aqui eu tenho que usar porque koinonia significa participar juntos daquilo que nos une. Marido e mulher têm uma koinonia no casamento, eles participam juntos do que os une, o casamento, o laço matrimonial. Uma família tem koinonia com seus filhos, porque marido e esposa e filhos participam juntos dessa união física que os torna únicos. Está vendo por que agora a palavra koinonia é tão importante e o porquê esses cristãos usavam, se dedicavam a essa koinonia? Por quê? Porque eles estavam plenos do amor de Cristo. E o amor de Cristo é o amor que Cristo distribui uns aos outros. Se eu amo Cristo, eu tenho que amar as pessoas que Cristo colocou ao meu redor. Já dizia o apóstolo, se eu não amo o meu irmão que está do meu lado, como posso dizer que eu amo a Jesus? E aí tem igrejas por aí que são divididas, gente inflamando uns contra os outros, envenenando todas as coisas. E a minha resposta a esse tipo de atitude é: eu acho que você é um cristão muito imaturo ao fazer isso. Porque eles se dedicavam a manter essa união. Eles se dedicavam à koinonia. Eles se dedicavam ao amor uns pelos outros. Então a igreja aqui, ela tinha discipulado, pastoreio, cuidado e generosidade. Por isso que eles vendiam as coisas uns para os outros. Aqui não está dizendo que ter propriedade privada é errado, tá? Então, se você tem propriedade privada, ou mais de uma propriedade privada, se você tem casa aqui, casa no campo, casa na praia, 4, 5 carros, que bom, me convida para participar de tudo isso, eu aceito. Não é pecado ter isso, tá? O único lugar que é pecado ter propriedade privada é dentro da cosmovisão marxista. E aí vai da tua escolha política, não tem problema. Mas no cristianismo não é proibido ter propriedade privada. Aqui diz que quando alguém necessitava, quem tinha propriedade privada e podia desfazer-se dela, o fazia para entregar o dinheiro para o outro que estava necessitado. Então não estamos pregando aqui uma sociedade utópica, no qual nós vamos colocar todos os nossos dinheiros lá, e aí nós vamos dividir igualmente entre todos. Não, isso não é igreja. Igreja onde o amor de Cristo uns pelos outros é tão grande, que me leva às vezes a abrir mão daquilo que eu tenho, para que o outro possa minimamente existir com dignidade. Por isso, então, eles se dedicavam a isso, e mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e distribuíam conforme a sua necessidade. Então nós não precisamos imaginar uma igreja utópica, mas uma igreja amorosa, generosa, que cuida, que discipula. E como é que eles sabiam os que mais necessitavam? Porque andavam uns com os outros. Como é que eu vou saber da necessidade da dona Josefina se eu não ligo para ela? Se eu não converso com ela? Se na maior parte do tempo ela está no meu grupo, mas eu nem sei o que ela precisa? E com o Charles, e com o Olir, como é que eu vou saber se eu não me envolvo na vida dessas pessoas? Uma igreja, conforme Cristo planejou, ela é dedicada ao ensino dos apóstolos e ela cuida uns dos outros. E isso não é papel da pessoa que é paga para fazer isso, é papel de todos. 3, vamos lá, é uma igreja que adora. Olha o versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, ou seja, eles se encontravam no grande lugar e se encontravam nos pequenos lugares, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia do povo.
É uma igreja que adora. Eles reuniam-se constantemente para adorar, para orar, para fazer alguma coisa. Às vezes, uma grande coisa que você pode fazer é visitar alguém, passar na casa dele rapidinho antes do teu trabalho e orar com eles. E aí, como é que tu tá? Ah, tô bem, tô assim, tô assado. O que tu vai fazer aqui, cara? Olha, tô na correria, tenho 10 minutos, vamos orar? Vamos orar. Qualquer coisa tu me liga, tal, dá licença. Já é uma grande coisa. Mas nós não fazemos. Nós não fazemos. E eles faziam isso no templo e nas casas. E eles tinham oração, eles tinham ensino e eles tinham adoração. Porque aí voltamos ao 42, eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. É uma igreja que adora, é uma igreja que está em constante conexão com seu Deus. Nós precisamos fazer isso, precisamos orar cada vez mais. E orar não significa chegar lá, porque às vezes a gente tem uma noção errada de oração, né? Oração é, eu sou o Aladim, Deus é o gênio da lâmpada. Eu vou lá e esfrego, Deus, estou aqui. Aí Deus sai da fumaça. Fala, mestre, qual é o seu desejo hoje? Bah, hoje eu tenho uma reunião complicada, tu faz o seguinte, ó, já vai abrindo os caminhos, eu chego lá, eles vão aprovar o que eu quero, tudo que é ruim vai ser derrubado, nem vai ser apresentado, tal, e beleza, tá bom. Olha, o seguinte, hoje eu estou com um problemaço, dá para o meu chefe ter um acidente, alguma coisa assim, e aí eu chego na empresa, vou me atrasar, ele também se atrasa, ele não vai ver que eu atrasei, aí ele vai precisar de ajuda, até vou me oferecer para ajudar, levar ele para casa, se ele precisar de alguma coisa, tá, Deus? Quebra essa para nós aí. Deus, olha o seguinte, hoje eu estou com uma dor aqui, estou precisando resolver isso, porque senão, fica ruim, né? Como é que eu vou ir trabalhar com essa dor? Como é que eu vou pegar meu filho? Então, resolve aí esse galho aí e tal. Ótimo, filho. Volta para a lâmpada, Deus, dá licença, agora tu fez o que precisava. Isso não é oração, gente. Isso não é oração. Se você tivesse um grande amigo, mas um grande amigo mesmo, e tudo que esse grande amigo chegava para você, hoje eu estou precisando de tal coisa, quebra o meu galho. Tá, você quebra uma vez. Hoje estou precisando de tal coisa, quebra meu galho. Você quebra a segunda vez. Estou precisando de tal coisa, quebra meu galho. Tu vai pensar o quê? Cara, ele está me enxergando como o provedor dele, né? Nossa relação nem de amor é. Então, orar significa ouvir o que Deus tem a dizer. Nós estamos muito prontos para dizer para Deus o que nós queremos. E eu vou dizer para você, Ele já sabe. Ele já sabe, Ele é Deus. Agora, o que Ele tem a dizer para você, você sabe? Se você não parar para ouvir, não vai ter como saber. Então, oração é parar para ouvir o que Deus tem a dizer. Colocar as nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos, sim. Mas Ele já sabe disso, tá? Mas o que Ele quer contigo, você só vai ouvir se sentar e dizer, tá bom, Deus, fala aí. Quero ouvir. O que tu tem para mim? Uma igreja que adora, uma igreja que ora de forma correta, uma igreja que se dedica à comunhão e aos ensinos dos apóstolos, uma igreja que cuida uns dos outros, uma igreja que adora constantemente e, por fim, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É uma igreja que evangeliza. É uma igreja que manifesta a fé. É uma igreja que a todo momento estava pronta para manifestar para quem quisesse ouvir o motivo deles estarem ali. Não é aquela igreja que diz assim, não, olha, vamos fazer o seguinte, galera, olha, se Deus quiser, Deus vai me botar aqui uma pessoa pronta e vai dizer para mim assim, eu quero aprender de Jesus, aí tu pode me falar, claro, nossa, que beleza. Não. Era uma igreja que a todo momento estava pronta para revelar o motivo do porquê estavam se reunindo. Era uma igreja que evangelizava. Era uma igreja que tinha uma missão. E a missão era fazer com que todos ouvissem que o reino agora tinha um rei, que estava presente, e estava agora tão somente esperando a ocasião certa para retornar. E enquanto isso, esse mundo só precisa saber que há um rei. É uma igreja onde havia acréscimo de pessoas. Havia um acréscimo de pessoas, porque Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos olhar para nós hoje. Como é que a Aliança Pio X está? Nessas 4 áreas.
dedicação ao ensino dos apóstolos, ao Novo Testamento, ao cuidado e à comunhão uns com os outros, a nossa adoração sendo transformada em oração, em entender quem Deus é, e o nosso evangelismo como está? Essa é a visão de Deus para uma igreja saudável. Essa é a visão de Deus para uma igreja saudável. Não há outra possibilidade. Qualquer coisa que fizermos que não seja isso, não somos a igreja que Deus quer que nós sejamos. Então, uma igreja saudável é aquela que tem uma relação com Deus por meio da palavra, que é dele, e por meio do culto. Ao mesmo tempo, é uma igreja que tem uma relação com seus irmãos, por meio da comunhão uns com os outros, de estarem juntos e gastarem a vida uns com os outros. E por fim, é uma igreja que se relaciona com o mundo por meio do evangelismo. Essa é a visão que Deus tem de igreja. Não é de bons shows, não é de cultos enebriantes e meio malucos, não é de prédios bonitos com parede preta atrás, um monte de luzes, fumaça e aquele, né? Isso tudo pode ajudar, mas também pode atrapalhar. Igreja mesmo é aquela que se relaciona com Deus, que se relaciona com seus irmãos e que se relaciona de forma correta com o mundo. Nós nunca seremos uma igreja saudável se não reproduzirmos isso aqui no nosso dia a dia. E é por isso que nós precisamos dos outros ao nosso redor, porque eles nos ajudam nos nossos momentos de dificuldade, de frustrações e tudo mais. E isso agora, voltamos àquela primeira pergunta: o que você está fazendo aqui? E se você veio pegar uma refeição mística que vai te dar poder para sobreviver espiritualmente por algum período de tempo até repeti-la, vou dizer para você que você veio ao lugar errado. Agora, se você veio aqui participar e lembrar de uma refeição na qual Cristo nos pede para repetirmos frequentemente para manifestarmos o seu sacrifício, ao mesmo tempo que essa refeição nos dá sentido de unidade, parabéns, você está no lugar certo. Como disse Paulo, que quando estava falando da ceia para a igreja de Corinto, ele mesmo disse que na noite em que foi traído, Cristo repartiu o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Esse é meu corpo que é entregue em favor de vocês. Da mesma forma, pegou o cálice, distribuiu entre eles, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o meu sangue, derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou deixar você um tempo para baixar a sua cabeça, conversar com esse Cristo que é o Senhor da igreja e permitir que Ele esteja dizendo alguma coisa para você. Aquilo que Ele quer, aquilo que você pode fazer. Eu não sei qual a conversa que você vai ter, mas eu vou deixar um tempo. Depois o pessoal do louvor vai vir aqui e nós vamos cantar juntos um cântico. Depois, enquanto os elementos serão distribuídos. E aí sim, participaremos todos juntos desses elementos, manifestando o sacrifício de Cristo e nossa união com esse corpo chamado igreja. Ok?